Primeira coisa que me perguntaram, Zanqueta, o Diego Fernandes respondeu? Não respondeu. Recebeu a mensagem, porque fica visível que ele recebeu a mensagem, mas ele não respondeu. Então, assim, você pode estar bloqueado. Não estou bloqueado, porque você percebe que a mensagem foi vista, né? Você sabe como é que funciona o Zap. Ele simplesmente não quis responder mesmo. Direito dele, vou deixar o cara em paz, vou aguardar. Me parece que a estratégia dele é essa mesmo. E a gente vai monitorando. Quando ele fizer uma nova aparição, eu vou, insisto mais um pouquinho, e a gente vai correndo atrás da informação, faz parte assim mesmo. Com relação ao assunto que acabou pesando ontem aí no final do dia, muita gente questionou a respeito, falou, Zanqueta, e agora, como a gente vai fazer com relação ao Galopo? Será que o Galopo realmente volta? Porque não bateu meta? O que você acha? Você acha que a gente vai ter o Galopo de volta? O River vive uma crise financeira, não porque ele não está vendendo jogadores recentemente ou ele não anda tendo as coisas dele, né? Na verdade, o River Plate ele vem tendo problemas porque ele foi eliminado da Sul-América, da Libertadores, ele não está classificado para a Libertadores no ano que vem ainda. Só o Boca, e ainda perdeu para o Boca no final de semana, que é um arquirrival. A crise grande do lado deles ali. E do nosso lado, a gente tem dois jogadores aí envolvidos no negócio com eles. O Enzo Dias, nosso lateral esquerdo, que bateu metas, e o Gonçalo Tapia. O River Plate não tem interesse no retorno de nenhum dos dois jogadores que, ironia do destino, deu certo ainda com o lado de cá, ou seja, são dois jogadores que encaixaram bem. Em tese, são dois jogadores que vêm sendo até titulares do São Paulo nos últimos tempos aí. E vem sendo importantes. O Tapia, super elogiado pelo Crespo, toda live, toda coletiva, ele faz questão de exaltar o espírito dele, humildade, entrega, etc. O Tapia, que é convocado sempre para a seleção chilena e tem 23 anos. O Enzo, titular de São Paulo, faz essas merdas, né? É o recordista de pênaltis. E acho que nos últimos 15 anos ninguém mais fez pênalti em uma edição de Campeonato Brasileiro do que o Enzo. Fez 5. Tirando isso, o Enzo vem sendo muito importante para a gente, vem sendo fundamental aí no esquema tático do São Paulo e a gente perde muito quando ele não está presente. O São Paulo fez o quê? O São Paulo liberou o Rui Costa, que está de frente para essa negociação. Essa informação eu peguei ontem à noite, publiquei no blog do São Paulo com exclusividade. Logo depois começaram a aventar a possibilidade do retorno do Galopo. O River tem interesse na permanência do Galopo, mas não tá afim de pagar mais, abater o Enzo e ainda pagar mais 10 milhões, 11 milhões referentes ao Galopo. Na verdade, acho que dá 9 milhões e pouco. Acho que o valor relacionado às duas transferências, abatendo o Enzo, daria 9 milhões e pouco. E o São Paulo fez o seguinte: o São Paulo fez uma oferta ao River de eu fico com o Tapia e fico com o Enzo e você fica com o Galopo e a gente faz o negócio em definitivo. A gente faz essa troca efetiva de jogadores de forma definitiva, ou seja, os jogadores não ficariam mais emprestados, o São Paulo passaria a ser dono dos direitos econômicos e federativos do Enzo, dono dos direitos federativos e econômicos do Tapia, não tudo, mas uma parte, o River ficaria com outra, e o Galopo passaria a ter grande parte do seu percentual, se eu não me engano, 60%, vinculado ao River Plate, o Galopo que também é mais novo no circuito. Isso gerou uma grande polêmica em vários lugares, surgiu muita polêmica sobre essa decisão do São Paulo. Lembro a vocês que na semana passada foi dito que o Crespo teria autonomia na escolha dos jogadores, que o Crespo teria autonomia na ajuda, na escolha de quem ficaria no grupo, de quem seria plantel dele, de quais seriam os jogadores. E ontem mesmo um monte de gente começou a falar assim, não, mas dá autonomia para o Crespo, mas não deixa ele decidir isso. Então, assim, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Autonomia é você dar o direito do cara, carta branca, é você dar o direito do cara a escolher as peças que ele quer trabalhar, quem ele quer ficar no grupo, se ele prefere. O cara tem assim, ó, podemos trazer o Galopo de volta e pagar o Enzo. E temos o Tapia, até metade do ano. Faz o que com o Tapia? Aí o cara falou: olha, eu prefiro ficar com o Enzo e com o Tapia do que ficar com o Galopo. O São Paulo toma a decisão,
se isso faz sentido do ponto de vista planejamento 2026, faz sentido do ponto de vista financeiro. E aí vocês fazem essa análise da melhor forma possível para poder tomar as conclusões. Isso gerou polêmica, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que concordou, teve gente que não concordou. Independente de qualquer coisa, eu só acho o seguinte: ou você confia no que o Crespo quer, ou você não confia no Crespo e fala, não, eu não confio em ninguém, porque se o Crespo quer isso, eu não gosto do que ele faz. Se o São Paulo não quer isso, o São Paulo está errado. Teve gente falando, inclusive, que o São Paulo estava sendo entubado. Meu filho, a proposta foi feita pelo próprio São Paulo, e acho evidente, o Tapia está indo bem no clube, o Tapia é jovem, tem convocações para a seleção, e me parece que faz sentido do ponto de vista até econômico, porque se existe alguma possibilidade, o Tapia, se ele se destaca no Brasil, por mais, ele está indo bem nesse final de ano. Se o Tapia faz bons 6 meses pré-Copa, eu acho que o cara é vendido na janela do meio do ano que vem. O Galopo já está aqui faz tempo. O Galopo, inclusive, fez um bom ano pelo River, já tinha feito pela gente, mas não tem proposta de venda. Porque se tivesse uma proposta de venda, não bateu o metro, o São Paulo podia falar, beleza, River, eu vou vender ele aqui por 30 milhões, eu pago o seu Enzo e foda-se você. Entende o negócio? Era nesse sentido. Então é só para vocês entenderem então o contexto. Essas coisas aí nunca vai agradar todo mundo. Eu, da minha parte, eu acho que faz sentido. Eu não acho que é bom nem ruim. Bom seria se o São Paulo conseguisse esticar o empréstimo do TAP até o final de 2026 sem pagar nada. Essa é a minha visão, tá? E se o São Paulo conseguisse receber 9 milhões e ficar com o dinheiro guardado para ter um caixa a mais da transação do Galopo com o Enzo. Se o Galopo não bateu meta, se não tem proposta pelo Galopo no exterior ou de outros times, e o São Paulo não vai conseguir, ainda vai ter que tirar dinheiro para pagar o Enzo, coisa que a gente não tem, para mim faz sentido a gente fazer a negociação, porque aí o São Paulo consegue deixar o Galopo para lá, tira um jogador que não estava sendo utilizado do grupo. Mas você não acha que ele pode ser útil com o Crespo? Cara, a decisão é do técnico. Quem tomou a decisão foi o próprio Crespo. Se ele quisesse a volta do Galopo, era só ele falar: traz o Galopo de volta e a gente se vira aqui e a gente dá um jeito. A gente vende outro atleta, a gente faz alguma outra coisa, a gente movimenta de alguma outra forma. Ele não, ele preferiu fazer, ele falou: pode fazer a troca, pode fazer a proposta que eu topo ficar com o Tapia e o Enzo, e o Galopo pode ficar fora do grupo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora trazer informações do vídeo de hoje? Oscar, que optou pela não divulgação do seu quadro clínico. Bora trazer detalhes e explicar toda essa situação. E sim, a possibilidade do Oscar se aposentar, ela é real e a mais provável neste momento. Primeiro ponto, o principal de tudo, o atleta está bem, está estável, tá? A situação causou uma surpresa, um alarme muito grande, foi algo impactante para as pessoas que estavam no CT, no Super CT na última terça-feira, mas que neste momento o principal de tudo é, o Oscar está bem, está aguardando os resultados dos próximos exames para saber de fato, ter um diagnóstico mais apurado de tudo que aconteceu. Bora trazer alguns bastidores. Logo depois ali daquela lesão que ele teve contra o Corinthians nas vértebras, ele faz um check-up e ali já tinha tido uma alteração cardíaca. E aí com essa informação, o São Paulo, né, sabendo, também dando todo o aporte, o São Paulo e o atleta fazem ali mais exames e o Oscar ele tinha um laudo médico, um aval médico para ele continuar atuando profissionalmente. Então, o clube e o jogador, na verdade, mais o jogador prefere, não vamos divulgar essa situação, porque já temos o laudo aqui, já temos essa situação, para que vamos criar algo ou trazer algo à tona, sendo que a gente já tem aqui um laudo médico que a gente pode continuar atuando profissionalmente. E aí, desde então, ele teve um acompanhamento médico e com tudo isso, o Oscar tinha condições de jogo, pelo menos no quadro clínico. Comissão técnica e diretoria já sabiam dessa questão, foi por conta disso que o Oscar cogitou a possibilidade de aposentadoria. Lembra que a gente já tinha comentado sobre isso na informação do Bruno Andrade, que o Oscar tinha cogitado a aposentadoria? Era por conta disso. Não era só por conta das frequentes lesões, era muito por conta dessa situação cardíaca, dessa situação um pouco mais séria e grave.
Porém, com o aval médico, com a conversa com a comissão técnica, com a diretoria, vamos continuar, vamos. Então, quando a gente traz que o Oscar preferiu que isso não viesse a público, acabou. O clube não pode divulgar um quadro clínico deste tamanho sem o aval do paciente. O paciente, se ele não liberar, não pode. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Everton Ribeiro, agora no Bahia, que ele se ausentou por uma semana do Bahia porque ele foi fazer uma cirurgia ali. Pô, eu posso estar... eu esqueci agora, mas era uma coisa bem grave, não vou me atrever a falar qual que é a doença. E o clube não divulgou, ninguém divulgou e partiu dele divulgar no Instagram para o torcedor do Bahia. Então é algo semelhante, entendeu? Desta vez, o Oscar deu o aval para que viesse à tona e muito por conta dessa questão de aposentadoria. As pessoas próximas ao jogador, a família do jogador, não quer que o Oscar volte a atuar profissionalmente. Porque antes foi um susto, mas ele tinha um laudo médico, ó, vamos continuar. Aí agora, de novo, depois desse susto, a família está apavorada e não quer, em hipótese alguma, que o Oscar volte a jogar. A expectativa tá, o São Paulo tá aguardando essa situação. Aí agora eu vou trouxemos todas as informações, tá? Agora eu vou trazer o meu feeling, a minha impressão de tudo isso, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas. Acredito eu que o Oscar vai ficar tudo bem, receberá a alta, vai se acalmar um pouquinho com a família e depois vai entrar em contato com o São Paulo e o São Paulo deve fazer uma rescisão contratual ali com o Oscar. Eu acho que vai haver um acordo, não dá para saber quem vai abrir mão do quê, até de uma maneira legal que eu digo, tipo, o Oscar vai se aposentar, mas ele vai se aposentar por conta de um problema que ele teve no clube, então aí vai entrar negociação, vai entrar questão jurídica que terá que ser resolvida. Então é mais ou menos nesse cenário que está essa situação. Beleza? Ficou claro para você? Entendeu todo esse cenário? Então bora continuar trazendo informações aqui do São Paulo e quero saber muito a sua opinião nos comentários, o que você acha disso tudo. Eu quero muito saber a sua visão também disso tudo. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Paulistão 2026, São Paulo já sabe o seu caminho para conseguir a classificação e quem sabe o título paulista depois de 2021, né? O São Paulo precisa voltar a ganhar o título paulista também, não só o paulista, mas voltar a conquistar títulos importantes e nesse momento de reformulação, de mudança, de austeridade financeira, que está mais na teoria do que na prática, mas que em 2026 deve ganhar força, a gente acredita que o São Paulo, né, precisa conquistar títulos como o Paulistão. E aí teve o sorteio, né, para definir ali os jogos. O Paulistão vai ser no formato de Champions League mesmo, então as 16 equipes vão ter 16 equipes, só que cada equipe vai jogar apenas 8 jogos em um turno único, e aí os melhores ranqueados serão classificados. E aí o São Paulo, ele obrigatoriamente enfrentará os outros 3 grandes, e aí tem os demais adversários. Dos 16 jogos, vão ter os classificados ali para as quartas, semi e final em 2 partidas, e aí conheceremos ali o campeão do Paulistão. O São Paulo vai enfrentar Santos, Corinthians, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. A data, locais, dias de jogos ainda serão definidos pela Federação Paulista, mas essas serão as 8 partidas do São Paulo para quem sabe conseguir a classificação aí para a próxima fase do Paulistão e aí quem sabe conquistar esse título. Você acha que o título do Paulista é bem factível para o São Paulo em 2026? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários, lembrando que o Crespo venceu. A última vez que ele disputou o Paulistão ele venceu, meu irmão. Então vamos contar aí que o Crespo conquiste aí esse título do Paulista. Júlio Casares quer conversar com o Diego Fernandes, o empresário que quer, né, ao lado de investidores são paulinos entrar no São Paulo. Júlio Casares quer sim conversar com o Diego Fernandes, informação que foi dada em primeira mão lá pelo meu parceiro Valentim Furlan, e a gente vai trazer aqui as aspas que ele adquiriu do Júlio Casares. Abre aspas, eu e o presidente do conselho, Outen Aires, estamos dispostos a receber o Diego Fernandes para ouvir o projeto de investimento representado por ele. Conheço o Diego do mercado e sua família há muito tempo, fecha aspas. Então a ideia do presidente Júlio Casares, depois desse clamor popular que o Diego Fernandes acabou ganhando, né? Ele tá usando bastante da sua imagem, tá presenteando várias personalidades com as camisas do São Paulo, tudo justamente já preparando o terreno, já usando a sua imagem justamente para o torcedor, né? A gente sabe que o torcedor de São Paulo tá querendo um salvador da pátria. O São Paulo não tá mais acreditando no modelo atual de gestão.
Então, o Diego tem conseguido, né, pelo menos com gosto popular, entrar nesse cenário, e aí agora o presidente Júlio Casares está aguardando um contato ali do Diego Fernandes para as partes se encontrarem numa reunião, trocarem uma ideia para entender de fato qual que será o modelo de negócio apresentado pelo Diego Fernandes. Júlio Casares quer ouvi-lo, quer entender, quer saber o que ele propõe, o que ele tem de factível, quais são as pessoas que estão por trás com ele, o que ele pretende, se ele pretende entrar com uma SAF, se ele pretende entrar como investidor, o que ele quer de fato. A ideia desse papo é justamente entender como que o Diego Fernandes quer fazer parte do dia a dia do São Paulo, e aí, mediante essa conversa, pode ser que role algum acordo nesse sentido, mas vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos, prometo deixar vocês super bem informados sobre isso. O que você acha? Você acha que o Diegão aí pode ser aí realmente um cara para ajudar o São Paulo e salvar, quem sabe, o São Paulo aí dessa situação financeira grave? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Que a gente tem visto, né? E ontem uma declaração do Flamengo, na verdade uma nota oficial do Flamengo, colocou mais uma pimentinha nessa história, porque o clube divulgou um comunicado fazendo sugestões para o fair play financeiro no Brasil. E aí, em um dos pontos, propõe o fim do gramado sintético e também restrições a clubes em recuperação judicial. Então, quem isso afetaria? O Palmeiras, né? E os outros clubes, claro, que tem o gramado sintético, e também um dos rivais, o Vasco, por exemplo. Vamos ver um trecho da nota do Flamengo. Proibição de gramados artificiais. Aqui fala este trecho da nota que a gente está vendo aí no All Sport. Os gramados de plástico, é como o Flamengo chama, devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. E tem também um trecho sobre os clubes em recuperação judicial, que defende que clubes que utilizem, para impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e perda de pontos. Então, aí, punições, uma espécie de até transfer ban, que dá para dizer a grosso modo, assim, para clubes em recuperação judicial. PVC, esse projeto de fair play financeiro, né, o Flamengo apresentando suas propostas. E dentre essas questões que o Flamengo levantou, algumas cutucadas em rivais, como que você viu isso? E você também traz informações para a gente. Bom, primeiro que eu acho que o gramado sintético tem que sair a médio prazo, a lógica é essa. Só que não é uma questão do fair play financeiro e quem conduziu o processo do fair play financeiro também entendeu que não é uma questão do fair play financeiro. Quando o Flamengo diz que você traz vantagem financeira, você vai fazer um show. Bom, São Paulo não tem gramado sintético e vai ter vantagem financeira, só vai ter que mudar de lugar. O Palmeiras também já mudou de lugar. Não é esse o ponto. O Atlético Mineiro, o Botafogo, o Atlético Paranaense, que são os 4 gramados sintéticos de clubes da Série A ou potencial Série A, porque o Atlético Paranaense está subindo. O projeto do Fair Play financeiro está pronto. Hoje ou amanhã vai ter na COP30 a apresentação do projeto, como é que se chama o projeto? Impacta CBF. O Ricardo Gluckpol, o presidente da Federação Paraense, vai apresentar esse projeto lá. Um pedaço disso fala sobre impacto social, ambiental e de governança. No processo de governança vai se tratar um pedaço da questão do projeto do Fair Play financeiro. Mas o projeto do Fair Play financeiro está pronto. Trata de solvência e endividamento. Deve ter 3 janelas durante o ano, todos os anos, provavelmente em março, julho e outubro, em que os clubes vão ter que apresentar os relatórios para mostrar que estão enquadrados dentro do que o projeto do Fair Play propõe. Do ponto de vista da solução de não ter doping financeiro, como, por exemplo, o Corinthians, ao não pagar o Cuiabá, do Ranieri, o Cuiabá ser rebaixado e o Corinthians classificar para a Libertadores. Então, esse projeto está pronto. E contratar jogadores nesse período também. Esse projeto está pronto, ele está sendo apresentado para os clubes, ele vai ser apresentado publicamente no Summit da CBF Academy no dia 26 de novembro em São Paulo. Mas ele está pronto, não é tudo público ainda, vai ser no dia 26 de novembro. O caso do gramado sintético, que eu acho um ponto para ser resolvido, não está contemplado no fair play financeiro. A CBF entende que, nesse momento, não cabe no fair play financeiro. Não é uma discussão de solvência e endividamento, que é a prioridade do projeto. Aí virou uma questão, de novo, como disse o Musetti,
de discussão clubista e tem que resolver as questões do campeonato e do futebol brasileiro. O gramado é uma questão do campeonato e do futebol brasileiro que não está contemplada nesse processo. Rodrigo, você também tem informações sobre isso. Foi uma cutucada? Essa nota foi utilizada para dar uma apimentada ali no debate? E a questão dos gramados de plástico, como chama o Flamengo ali, né? Isso não estará em discussão, né? Você também tem informações sobre isso. Foi apresentado hoje o Fair Play e não está dentro o veto ao gramado sintético, né? Foi apresentado aos clubes hoje de manhã, né? Agora, essa apresentação do gramado... Desculpa, porque está entrando várias imagens aqui, a câmera está me deixando meio confuso aqui, entrou o Mussete na minha frente, eu achei que era vez dele. Enfim, vou ver se o pessoal restabelece, mas a gente está te vendo e te ouvindo bem. Agora deu uma confusão cerebral aqui, quando entrou outra pessoa, já ia ficar quieto para ver se enfim, entrava outra pessoa. Mas vamos lá, o que foi apresentado? Foi apresentado o projeto que vai ser anunciado no fim do mês. O que ele tem nele? Não tem o gramado, que eu acho que vai ter que ser discutido ali da reunião dos clubes, né? Como normalmente, já foi votado quando foi aprovado e vai ser aprovado posteriormente, Conselho Técnico, no início do ano que vem. E o que teve aprovado não, mas que foi apresentado hoje, que já está certo. Dívidas novas, a partir de janeiro já de 2026, dívidas novas já vão ser passíveis de serem, digamos assim, cobradas pela CBF. E como o PVC falou, são 3 datas, março, julho e novembro. A CBF vai fazer verificações dessas dívidas. Quais dívidas? Dívidas com outros clubes, dívidas com jogadores, funcionários ou dívidas com o governo. São esses 3 itens, né? Então, a partir de janeiro de 2026, já vão começar a ser verificadas, na primeira data essa de março, se essas dívidas estão em dia. Já vai rebaixar um clube que não tiver, não é isso. Mas, se um clube começar a deixar de cumprir, ele já começa a ser monitorado, e aí pode ter uma advertência, é uma coisa bem gradual, né? Não é de uma hora para outra. Então, esse é o primeiro ponto. Novembro de 2026, as dívidas antigas, ou seja, as que foram feitas antes de 2026, vão passar a ser cobradas também. Cobradas em que sentido? Você acertou alguma espécie de parcelamento com o seu credor e está ali pagando, você tem que manter aquele pagamento em dia. Tem que manter pagamento em dia do governo, tem que manter pagamento em dia da CNRD, se for o caso, daquele clube que você fez um acerto no tribunal da FIFA, enfim, do jogador que saiu, você vai ter que manter isso em dia. Esse é o principal. Aí tem um controle de custo, que é de 70%, o custo do futebol vai ter salários mais amortização de jogadores, mais direitos de imagem, vai ter que estar num patamar abaixo de 70% das receitas. Esses são um dos pontos. Aportes, que era um pedido do Flamengo, que houvesse algum tipo de contabilização ali dos aportes de forma diferente. Isso não vai ter nenhuma limitação, o que é uma boa notícia para as SAFs, né? Terceiro, e aí o ponto aí da RJ que foi tocado. Esse ponto que o Flamengo propôs foi aprovado, digamos assim, não exatamente do jeito que o Flamengo queria, mas os clubes que tiverem recuperação judicial vão ter alguma espécie de limitação. Qual é a limitação? Entrou em recuperação judicial, tem que manter a folha salarial igual a de 3 meses anteriores. Porque assim a tese é que você não usa aquela recuperação judicial para não pagar a dívida e ter uma vantagem competitiva contra os seus adversários. É isso. E a outra é que na janela de transferência você pode contratar, porém você tem que ter lucro, você tem que vender mais do que comprar, tem que sair com saldo positivo. Então, esses são os principais aqui que eu anotei, a gente, óbvio, vai ficar sabendo, vai ter um controle de déficit. Agora, o Casemiro, ele deu uma entrevista recentemente falando sobre o Neymar, né? Que tinha que pôr o Neymar na seleção, que tinha que pôr o Neymar lá, e o time tinha que moldar pro Neymar jogar, nós vamos correr, o Neymar joga como é que ele é craque, coisa e tal, mas nem é esse o ponto. O Casemiro, ele está com 10 jogos de 11 possíveis pelo Manchester United. Então agora na temporada nova, tinha 11 jogos, ele jogou 10. 10 de 11, jogou todos. E aí, ele tem 3 gols e 1 assistência. É um número exageradamente alto para um volante. Volante, eu lembro do Maldonado, foi fazer, eu acho que tem um gol na carreira. Né, o Denilson, volante de São Paulo, lá tem um gol na vida. Eu não sei quantos gols tem, mas é um gol a cada 6 anos. O Casemiro, em 10 jogos, ele tem 3 gols e 1 assistência. Em 10 jogos, ele participou de 4 gols e ele é volante.
é um cara que sobra, né, cara? É um cara que o futebol dele sobra. E o Manchester sempre cansou de dizer que não iria segurar o Casemiro por lá. Sabe quando acaba o contrato do Casemiro com o Manchester United ou não? O contrato deles acaba em 30 de junho de 2026, ou seja, meio do ano que vem. Ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube agora no começo do ano. E isso, pra mim, aqui é uma coisa interessantíssima. Ah, o São Paulo só tem que ter os caras mais jovens. Eu concordo. Também quero um time mais jovem. Também quero um time mais forte fisicamente. Agora, vem cá. Nós estamos falando do Casemiro, um dos melhores jogadores da história do Real Madrid enquanto volante, um dos, lógico, e agora no Manchester, que é um time capenga das pernas, o Casemiro tá voando baixo, jogador de seleção brasileira, aí é outro nível, né? E aí, você gostaria de ter Lucas, Casemiro e Oscar juntos no meio campo do São Paulo no que vem ou não? Fala comigo aí, vai, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão. Um ex-jogador histórico do São Paulo pode voltar a trabalhar no clube, assumindo um cargo importante na gestão do presidente Júlio Casares. O ex-lateral Rafinha tem chances de ser contratado para atuar como um dirigente do departamento de futebol do tricolor paulista. A diretoria do clube quer contar com Rafinha por ser um ex-jogador com uma carreira vitoriosa, com vasta experiência em grandes times do Brasil e da Europa. Rafinha defendeu as cores do São Paulo entre os anos de 2022 a 2024, com mais de 100 jogos disputados. Ele ficou marcado por conquistar o inédito título da Copa do Brasil em 2023 em cima da sua ex-equipe, o Flamengo. Na ocasião, o tricolor paulista era comandado por Dorival Júnior, atual treinador do rival Corinthians. O ex-atleta é um dos ídolos da torcida nos últimos tempos e também é bem visto pelos torcedores que esperam mudanças na direção do clube para 2026. E aí, torcedor, agora falando sobre Diego Fernandes, você acha que Júlio Casares deveria dar chances ao empresário de fazer um forte investimento no tricolor, ou a diretoria deve buscar outro investimento que não seja semelhante a uma SAF? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é importante para que a direção do São Paulo saiba o que pensa o seu torcedor.